Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Napoleão Hill, Quem Convence, Enriquece. Capítulo 8, Dominando o Poder da Mente. Mas antes de darmos sequência, eu peço para você um favor. Para que você não se esqueça, vai no botãozinho curtir, curta, porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e começa a mandar para mais e mais pessoas. E com isso ajuda, alcança mais gente e também faz com que o canal cresça. E também, se você ainda não é inscrito, já toque no sininho aí para você se inscrever e deixe o seu feedback nos comentários, que eu leio todos eles a fim de melhorar cada vez mais para você, ok? Vamos lá? Quando você pensa que pode, desperta em sua mente o poder que pode. Você quer e precisa de mais poder. Poder para trabalhar e realizar. Poder para estudar e aprender. Poder para as ideias certas. Poder para um amor maior. Poder para um serviço altruísta à humanidade. Você precisa de poder e força complementares para encarar as mudanças que ocorrem em sua vida todos os dias? Você precisa de mais poder para conseguir o que deseja da vida sem violar os direitos dos outros? Você utiliza o superpoder da persuasão que repousa dentro do seu outro eu? Você compreende o poder que sua mente subconsciente detém? Um poder que você pode acessar e utilizar mesmo enquanto dorme? Você conhece a fonte do poder para a realização e o sucesso que pode ser ativado, juntando os recursos de sua mente com os recursos de outras pessoas em prol de todos? O poder para todas as realizações, o poder de que você precisa para compreender e aplicar a filosofia do sucesso, está totalmente disponível. O poder de que você precisa para uma vida produtiva está no depósito da sua mente. O principal objetivo desse capítulo é descrever alguns dos poderes mais importantes que você tem à sua disposição e ajudá-lo a tomar posse da sua mente, dirigindo-a para os objetivos para que escolher. O poder do pensamento preciso. Nesse momento, nos aproximamos da análise do mistério de todos os mistérios, o poder da mente humana. Devemos abordar esse tema com um espírito respeitoso, já que é o assunto mais profundo do livro. Ele engloba os segredos de todos os sucessos e todos os fracassos. Sua presença é necessária na lista dos princípios obrigatórios de todos os que desejam alcançar o superpoder da persuasão. É o assunto mais importante conhecido pela humanidade, todavia, paradoxalmente, o menos compreendido de todos, o pensamento preciso. O poder do pensamento pode ser comparado a um belo jardim. O solo pode ser convertido, mediante esforço organizado, em alinhamentos úteis ou, pela negligência, pode produzir ervas daninhas. A mente está eternamente em funcionamento, construindo ou destruindo, gerando miséria, pobreza e infelicidade, ou alegria, prazer e riqueza. Ela nunca fica inativa. É o maior recurso disponível à humanidade. No entanto, é o menos utilizado e o mais abusado. O abuso consiste principalmente em não utilizado. A ciência revelou muitos dos segredos mais profundos da natureza, mas não o segredo da maior fonte de riqueza do homem, o poder do pensamento. Esse segredo não foi revelado talvez porque a humanidade mostrou uma indiferença imperdoável diante dessa dádiva divina. O pensamento é o mais perigoso ou mais benéfico dos poderes à disposição dos seres humanos, dependendo, é claro, de como seja usado. Pelo poder do pensamento, o homem constrói grandes impérios e civilizações. Pelo mesmo poder, outros homens destroem impérios como se fosse de barro frágil. Toda a criação humana, boa ou ruim, é criada primeiro na forma de pensamento. Todas as ideias são concebidas pelo pensamento. Todos os planos, objetivos e desejos são criados no pensamento. O pensamento é a única coisa sobre a qual as pessoas têm o privilégio do controle total. O pensamento é o senhor de todas as outras formas de energia, porque é uma forma de energia misturada à inteligência. Os pensamentos têm a solução para todos os problemas dos seres humanos. Quando usado adequadamente, o pensamento é o maior remédio conhecido para todas as doenças físicas. Seu poder terapêutico é ilimitado. O
pensamento é a fonte de todas as riquezas, sejam materiais, físicas ou espirituais, porque é a maneira pela qual as 12 grandes riquezas da vida pode ser obtida por todos os que desejam. O ser humano passa a vida inteira procurando riquezas materiais, sem conhecer que a fonte de toda a riqueza já está no seu alcance e sob o seu controle, só esperando ser reconhecida e aplicada. O pensador preciso reconhece todos os fatos da vida, tanto os bons quanto os ruins, e assume a responsabilidade de separar e organizar os dois, pegando os que servem às suas necessidades e rejeitando todo o resto. Ele não se impressiona com o que dizem por aí. Ele não é escravo, mas senhor de suas emoções. Vive entre as pessoas sem lhes dar o privilégio de se manter em seus pensamentos interiores ou no seu modo de pensar. Suas opiniões resultam de análises sóbrias e de um cuidadoso estudo dos fatos ou de indícios confiáveis mostrados pelos fatos. Ele se serve dos conselhos de outras pessoas, mas se reserva o direito de aceitá-los ou rejeitá-los sem pedir desculpas. Quando um plano dá errado, ele logo pensa em outros substitutos, mas nunca se desvia de seu objetivo por causa de uma derrota temporária. É um filósofo que determina as causas pela análise dos efeitos, obtém a maioria das pistas observando as leis da natureza e adaptando-se a elas. Ao rezar, seu primeiro pedido é mais sabedoria, mas ele nunca insulta o divino pedindo para driblar alguma lei da natureza ou exigindo alguma coisa em troca de nada. Por isso, suas preces são geralmente atendidas, pois ele se lançou ao lado do Criador e não cobiça as posses materiais de outras pessoas. Tem um jeito melhor de adquirir tudo o que precisa por merecimento. Não sente inveja porque sabe que é mais rico que os outros nos valores que mais importam na vida. Ajuda as outras pessoas generosamente e aceita ajuda apenas quando ela se justifica. Uma pequena minoria. Essas são as características de um pensador preciso. Estude-as com cuidado se quiser se tornar parte da pequena minoria que pensa com precisão. São características simples e facilmente compreendidas, mas não tão facilmente cultivadas, pois o cultivo requer mais disciplina do que a maioria das pessoas estão dispostas a praticar. Mas as recompensas do pensamento preciso valem todo o esforço exigido. São compostas por vários valores, entre eles paz mental, liberdade de pensamento, liberdade corporal, sabedoria, conhecimento das leis da natureza, necessidades materiais da vida e, acima de tudo, harmonia com um grande esquema geral do universo, conforme determinado e mantido pelo Criador. Ninguém pode negar que o pensador preciso estabelecer uma relação de trabalho com o Criador. O pensamento preciso é um ativo inestimável, que não pode ser comprado com dinheiro, nem pegado emprestado dos outros. Precisa ser adquirido pelo estrito hábito da autodisciplina, como foi feito pelas pessoas bem-sucedidas de todas as esferas da vida. É uma experiência raríssima encontrar alguém em qualquer tempo e lugar que viva a própria vida, pense com a própria cabeça, desenvolva os próprios hábitos e faça sequer um esforço mínimo para ser ela mesma. A maioria das pessoas simplesmente imita as outras, e muitas são neuróticas, que preferem, abre aspas, viver como vizinho, fecha aspas, do que ser elas mesmas. Observe as pessoas que você conhece melhor, estude seus hábitos atentamente e vai perceber que a maioria é apenas uma imitação sintética de outras pessoas, sem um único pensamento que possam chamar de verdadeiramente seu. Muita gente apenas segue a trilha, aceitando e agindo de acordo com os pensamentos e costumes dos outros, como ovelhas que seguem uma atrás da outra em caminhos bem demarcados. Muito de vez em quando, uma pessoa com tendência para o pensamento preciso se desvia da massa, pensa por si e ousa ser ela mesma. Quando encontrar uma pessoa assim, tome nota, você está diante de um pensador de verdade. O poder do desejo e do motivo. Todo sucesso é conquistado pelo uso do poder. Tendo em mente a definição de sucesso, o poder de conseguir o que quer que deseje da vida sem violar os direitos dos outros.
Percebemos que o ponto de partida é um desejo ardente da conquista de algum objetivo específico definido. Assim como um carvalho dorme como um embrião dentro de uma bólota, o sucesso começa de forma de um desejo intenso. Do desejo intenso nascem as forças motivadoras que nos levam a acalentar esperanças, fazem planos, desenvolver a coragem e estimular a mente para agir em busca de um plano ou objetivo definido. Não há nada por trás do desejo, a não ser o estímulo como o qual ele pode se transformar em ação. Já foi dito, não sem razão, que uma pessoa pode ter tudo o que quiser dentro dos limites do razoável, desde que deseje com intensidade suficiente. Qualquer pessoa capaz de estimular a própria mente para produzir um desejo intenso também é capaz de realizar o desejo. No entanto, devemos lembrar que desejar uma coisa não é o mesmo que desejar com tanta intensidade que desse jeito nasçam as forças motrizes para uma ação construtiva. Os 10 motivos básicos aos quais os seres humanos respondem com uma ação direcionada a uma meta são todos procedidos pelo desejo de alguma coisa específica. O desejo define o objetivo e o motivo é o ponto de partida para a ação. Pessoas de aptidão comum conseguem se transformar em super-homens quando impelidos por um desejo que estimula um ou mais dos motivos básicos para a ação. Um homem colocado diante de uma possibilidade de morrer em uma emergência súbita pode desenvolver força física e estratégia criativa de que não seria capaz sem um motivo tão urgente para agir. Quando guiadas pelo desejo natural do contato sexual, as pessoas fazem planos, desenvolvem a imaginação e se dedicam a ações que seriam impossíveis sem um desejo premente. O desejo por ganho financeiro muitas vezes alça pessoas de aptidões medíocres à posição de grande poder. O desejo de fama e poder pessoal é facilmente discernível como a principal força motivadora de líderes em todos os campos. O desejo animalesco de vingança muitas vezes leva pessoas normalmente sem imaginação a criar os planos mais engenhosos e intricados para concretizar seus objetivos. O desejo de vida após a morte é um motivador tão forte que leva as pessoas a extremos construtivos e destrutivos em busca da perpetuação eterna. Também desenvolve uma capacidade de liderança extremamente eficaz, encontrada na obra de praticamente todos os fundadores de uma religião. Se quiser obter um grande sucesso, plante um motivo forte em sua mente. Milhões de pessoas vão à luta todos os dias sem nenhum motivo melhor do que bancar as necessidades básicas da vida, como comida, roupas e abrigo. De vez em quando alguém se separa das massas e exige de si e do mundo mais do que a mera subsistência, esse indivíduo se motiva pelo desejo e concretiza o que deseja por intermédio da ação. Como disse Albert Hundberg, diga-me o que você mais deseja e eu direi quem é que mais pode ajudá-la a conseguir. Indagado sobre quem seria tal pessoa, Hundberg respondeu: olhe-se no espelho e você vai vê-la. Quando uma pessoa comum deseja alguma coisa fora de seu alcance, começa a pensar em como conseguir alguém que o ajude a adquirir o que deseja. Se percebe que sempre exige alguma coisa que ela pode fazer por iniciativa própria para dar o passo inicial rumo ao objetivo, essa pessoa aprende a usar seus recursos, não sendo necessário dependendo dos outros. Quando a pessoa descobre os poderes da autossuficiência e da própria mente, está no caminho para conseguir aquilo que mais deseja da vida. O poder da fé aplicada. Nada de grandioso foi conquistado sem a ajuda de uma atitude mental positiva, que começa com um objetivo definido, ativado por um desejo ardente de obtê-lo, intensificado até esse desejo transformar-se em fé aplicada. Uma vontade não é um desejo ardente, porque todo mundo tem montes de vontades. Uma simples curiosidade costuma inspirar ações que geralmente dão em rua sem saída, sem beneficiar ninguém. Esperanças são úteis, mas a maioria das pessoas vive a vida em cima de esperanças que nunca viram realidade, porque esperança não é o bastante para inspirar ação baseada num objetivo definido.
O desejo ardente é uma combinação de vontade, curiosidade e esperança. Ninguém chega às maiores realizações sem esse estado mental que impulsiona a ação. A fé aplicada é um estado mental que só pode existir se a atitude mental for positiva. É o poder que abre a porta para uma vida bem-sucedida. A fé aplicada é uma concentração de todas as vontades, esperanças e desejos de uma pessoa, com tanta intensidade que inspira a buscar dos seus objetivos na crença de que serão atingidos. A fé aplicada permite-nos olhar para o futuro e justificar nossa crença na conquista de nossos desejos, mesmo antes de começarmos a adquiri-los. Quando nossos objetivos se fundamentam nessa atitude mental positiva, todo desejo se torna uma prece. Olhe à sua volta e você verá que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo são aquelas que reconhecem e utilizam sua capacidade de fé. No entanto, esse poder não pode ser ligado ou desligado como uma corrente elétrica. Ele precisa ser alimentado e fortalecido pelo uso diário. Medos paralisantes. Que estranhos medos invadem a mente das pessoas e causam um curto-circuito na ativação do poder magistral que pode erguê-las ao ápice da realização? Como e por que a vasta maioria das pessoas se tornam vítimas de um ritmo negativo hipnótico que destrói a capacidade de usar o poder de sua própria mente? Com excessiva frequência, as pessoas deixam o medo e o poder negativo comandar todas as suas decisões e ações. Tudo o que anseiam é uma espécie de proteção generalizada, resumindo um clichê genérico de segurança. As pessoas verdadeiramente bem-sucedidas não pensam nesses termos. Seu raciocínio se baseia em criatividade e produtividade. Como dizia o ex-presidente Dwight Eisenhower, uma pessoa pode alcançar um alto grau de segurança na cela de uma prisão, se segurança for tudo o que deseja da vida. A pessoa bem-sucedida é aquela disposta a correr riscos quando a lógica mostra que eles são necessários para atingir o objetivo desejado. Todos nós temos medo. O que é medo? É uma emoção para ajudar a proteger nossas vidas, alertando-nos do perigo. Por isso, o medo pode ser uma bênção quando ergue a bandeira de cautela para pararmos e analisarmos a situação antes de tomar uma decisão ou passar a ação. Devemos controlar o medo em vez de permitir que ele nos controle. Depois de ele ter servido ao objetivo emocional de sinal de alerta, não podemos permitir que se intrometa no raciocínio lógico com o qual decidimos o curso da ação. A famosa declaração do discurso de posse do presidente Franklin Roosevelt no primeiro mandato, abre aspas, não temos nada a temer a não ser o próprio medo, fecha aspas. É tão válida agora quanto na época da depressão. Como você pode superar seus medos? Uma das maiores maneiras é se perguntar sem rodeios: do que eu tenho medo? Muitas vezes, constata-se que estamos nos assustando com meras sombras. Vamos examinar algumas das preocupações mais frequentes e ver como o sistema funciona. Doença. O corpo humano é dotado de um sistema engenhoso de conserto e manutenção automáticos. Por que se preocupar com o fato de que ele possa estragar? É melhor se impressionar com a maneira como ele se mantém funcionando bem, apesar das exigências que impomos. Velhice. Os anos dourados são algo que devemos ambicionar e não temer. Trocamos a juventude pela sabedoria. Lembre-se de que nada é retirado de nós sem que um benefício equivalente ou maior se torne disponível. Fracasso. O fracasso momentâneo é uma verdadeira bênção disfarçada, carregando em si a semente de um benefício equivalente, se buscarmos a causa e usarmos nosso conhecimento para uma tentativa melhor na próxima vez. Morte. Reconheça que ela é uma parte necessária do plano geral do universo, instituída pelo Criador como maneira de dar às pessoas uma passagem para o plano mais alto da eternidade. Críticas. No fim das contas, você deve ser seu crítico mais severo. Como então temer a crítica alheia? Algumas dicas podem incluir sugestões construtivas que vão ajudar você a se aperfeiçoar. Como lidar com medo?
O medo resulta principalmente da ignorância. É bom analisar todas as facetas do que você teme. Quais são os riscos? A recompensa esperada vale a pena? Quais são os outros cursos de ação possíveis? Quais são os prováveis problemas inesperados a enfrentar? Você tem todos os dados, fatos e estatísticas necessários? O que outras pessoas fizeram numa situação semelhante e quais foram os resultados? Uma vez que tenha completado o seu estudo, passe para a ação imediatamente. Procrastinação só leva a mais dúvida e mais medo. Um famoso psicólogo observou certa vez que uma pessoa amedrontada, sozinha de noite e ouvindo ruídos imaginários, pode enterrar seus medos rapidamente. Tudo o que precisa fazer é colocar o pé no chão. Com isso, terá dado o primeiro passo num curso de ação positiva para superar o medo. A pessoa que ambiciona o sucesso deve se obrigar, da mesma maneira, a controlar o medo com fé absoluta e dar o primeiro passo em direção à meta. O medo, o poder negativo da mente, pode ser superado ao se aprender a recorrer à força e à coragem do poder positivo que existe dentro de cada um de nós. Como se pode acessar esse poder que vem lá de dentro? A resposta é fé. Fé apoiada em ação. A fé corretamente compreendida é sempre ativa, nunca passiva. A fé passiva não tem mais poder do que um dínamo desligado. Para gerar poder, a máquina deve ser acionada. A fé ativa não conhece o medo nem limitações autoimpostas. Com a força da fé, o mais fraco dos mortais é mais poderoso do que qualquer desastre, mais forte do que qualquer fracasso e mais potente do que o medo. As emergências da vida muitas vezes levam as pessoas a uma encruzilhada, onde são obrigadas a escolher entre uma avenida chamada medo e outra chamada fé. O que leva tanta gente a pegar o caminho do medo? A escolha depende da atitude mental, e o Criador distribui os poderes de tal maneira que cada pessoa controla a sua. A pessoa de fé é aquela que condicionou sua mente a acreditar. A pessoa de fé condicionou sua mente aos poucos, com decisões e ações rápidas e corajosas em todos os detalhes do trabalho cotidiano. Do outro lado, a pessoa que vive amedrontada é assim porque descuidou de condicionar a mente para uma atitude positiva. A necessidade de mudança. O verdadeiro teste à crença na atitude mental positiva e à fé de um indivíduo está no desafio das mudanças que ele deve enfrentar todos os dias da vida. Um dos primeiros requisitos da fé e do sucesso duradouros é a capacidade de aceitar as mudanças e lucrar com elas. Já disseram que a única coisa permanente na vida são as mudanças? Para preservar a fé que lhe dará poder para alcançar o sucesso, você precisa se tornar suficientemente flexível para se adaptar a todo tipo de mudança. Se for flexível, você surfará na onda da mudança em vez de ser engolido por ela. Pense nas seguintes sugestões e veja quais delas, se utilizadas, fortaleceriam o poder da fé que você precisa no dia a dia. Mude do hábito de pensar nas coisas de que não gosta e de que tem medo para o hábito de acreditar que pode e vai conseguir viver a vida dos seus próprios termos. Mude o hábito de ficar pensando e falando sobre as doenças físicas que você tem ou tem medo de vir a ter para o hábito de pensar e falar sobre a saúde perfeita que deseja até desenvolver uma consciência de saúde. Lembre que doenças imaginárias podem fazer tal mal quanto se fossem reais caso você as aceite e incentive por causa do medo. Mude do hábito de desejar mais coisas materiais do que precisa e pode utilizar para o hábito de compartilhar sua riqueza, de modo que ela sirva a outras pessoas e assim se multipliquem em seu benefício. Mude o hábito da autocomplacência para o hábito do descontentamento positivo suficiente para mantê-lo em busca de mais conhecimento e sabedoria, para tornar sua vida mais rica material e espiritualmente. Mude o hábito da intolerância para o hábito de ter a mente aberta em todos os assuntos e em relação a todas as pessoas, lembrando que uma mente fechada não cresce, mas se atrofia e perde força. Mude do hábito de procurar defeitos para o hábito de procurar o lado bom das pessoas e deixá-las saber que você o descobriu.
A verdade é que as pessoas vão ver em você o que quer que você veja nelas, seja bom ou ruim. Mude do hábito da autopiedade para o hábito de encarar os fatos sobre si mesmo e as verdadeiras causas dos seus medos e angústias. Lembre que o espelho será muito útil para fazer essa mudança. Mude do hábito de falar mal dos outros para o hábito de elogiá-los, porque esse também é um hábito que enseja reciprocidade. Enquanto estiver pensando nessas sugestões, certifique-se de reconhecer a diferença entre suas necessidades e seu direito de receber. Precisamos de muitas coisas que não temos o direito de receber. A única maneira garantida de obter o direito de receber é fazer um esforço a mais, deixando os outros em dívida com você ao prestar um serviço maior e melhor do que aquele que foi pago para fazer. O grande filósofo alemão Goethe anunciou os seguintes princípios para uma vida equilibrada: saúde suficiente para que o trabalho seja um prazer, riqueza suficiente para suprir as necessidades, força suficiente para lutar contra as dificuldades e superá-las, paciência suficiente para labutar até que algo de bom seja obtido, graça suficiente para confessar os pecados e abandoná-los, caridade suficiente para ver o bem nos vizinhos, amor suficiente para mobilizar-se para ser útil aos outros, fé suficiente para tornar realidade os atos de Deus, esperança suficiente para remover todos os medos em relação ao futuro. Todo mundo precisa de uma planta básica para construir sua vida. O credo de Goethe pode dar uma base para você criar um esquema que ajude a fazer a vida recompensá-lo nos seus próprios termos, sem violar os direitos dos outros. Um credo diário ajuda a manter diante de si a imagem clara da pessoa que você deseja tornar-se. Ajuda a dar o poder da fé para enfrentar e superar os obstáculos ao longo do caminho. Se você sinceramente deseja o sucesso, então deve procurar com entusiasmo até encontrar o acesso ao superpoder que existe dentro de você. Quando encontrar, terá descoberto seu verdadeiro eu, aquele que, outro eu, que utiliza todas as experiências da vida. E você terá sucesso, independentemente de que seja ou de quais tenham sido a natureza e o tamanho dos fracassos no passado. Você deve aplicar sua fé. Deve dominar o poder da mente e dirigi-la para o objetivo desenhado com entusiasmo. Ralph Waldo Emerson, o grande norte-americano das letras, bem afirmou: nada grandioso jamais é alcançado sem entusiasmo. Entusiasmo é uma característica importante de uma personalidade agradável. É um componente necessário às pessoas que desejam sucesso no mundo acelerado de hoje. Os grandes homens de ontem e as pessoas bem-sucedidas de hoje são aquelas que definiriam seus desejos na forma de objetivos definidos e dirigiram sua fé na direção de alcançá-los. O entusiasmo não é uma característica de personalidade panteada ou protegida por direitos autorais, mas pode se tornar um ativo de valor inestimável para todos que aprendem a aplicá-lo e o mantêm com hábito na relação diária com os outros. Para ser entusiástico, haja com entusiasmo. Observe que o entusiasmo tem um poder singular, pois trata-se de uma combinação de energia física e mental. O entusiasmo é simplesmente a fé em ação. Essa fé, essa capacidade de acreditar, é o maior poder da sua mente e pode ser liberada e dirigida para a conquista do objetivo desejado. As pessoas bem-sucedidas de hoje e de amanhã são aquelas que dominaram e utilizaram o vasto poder que reside em suas mentes. O poder da mente subconsciente. A mente subconsciente é a fonte do maior poder humano. Pode ser influenciada a trabalhar rumo a metas desejadas mesmo enquanto se dorme, assim como nas horas de vigília. Embora as pessoas ainda não tenham aprendido a usar o poder total do subconsciente, aprenderam o que entendem como guia para a consecução das suas metas. Numa vida inteira dedicada à pesquisa de padrões de sucesso, estudamos a história de centenas de líderes e muitas áreas da realização humana.
Uma coisa nos impressionou nesses estudos: a maneira como muitas das pessoas extremamente bem-sucedidas utilizaram o poder do subconsciente, especialmente em momentos de profundo estresse ou grandes decisões. O presidente Woodrow Wilson, por exemplo, tinha o hábito de escrever uma mensagem clara logo antes de dormir, do que queria realizar no dia seguinte. Lia em voz alta várias vezes e na prece noturna pedia orientação para levar a tarefa a cabo. Frequentemente, acordava no meio da noite com uma solução completa na mente. Outras vezes, a resposta desejada não vinha. Ao discutir esse ato numa entrevista com Napoleon Hill, Wilson falou, abre aspas, o estado mental com que peço ajuda ao subconsciente tem muito a ver com o resultado. Em horas de grande emergência sob o estresse de forte emoção, a orientação que peço chega rápido. Se existe alguma dúvida na mente, vejo que o resultado é geralmente negativo. Mas, quando minha crença é tão forte que quase me vejo na posse das respostas para o problema, aí o resultado é sempre positivo. Fecha aspas. Wilson estava convencido de que a mente subconsciente é o portal para a inteligência infinita do nosso Criador e só pode ser utilizada com eficiência a partir de uma atitude mental de crença absoluta conhecida com fé. Quando você harmoniza sua mente com a do Criador, recebe orientação, poder e revelação não disponíveis por quaisquer outros meios. Dessa maneira, a mente subconsciente pode ajudar a conseguir segurança material e espiritual. No entanto, você deve dar a chance de fazê-la trabalhar por você. Uma maneira de fazer isso é reservar sua parte do dia para a meditação. Concentre a mente em um devaneio em forma de prece. Você vai ver que o tempo dedicado à meditação é bem empregado. Você vai sair de cada sessão espiritualmente revigorado e cheio de ideias para melhorar a sua vida. Com os 5 sentidos físicos, podemos detectar e nos proteger de muitos perigos, como queimaduras e cortes, mas estamos sujeitos a perigos muito maiores do que aqueles que conseguimos detectar pelos sentidos físicos. Esses perigos maiores esgueiram-se em nossa mente subconsciente via autossugestão, revestidos de experiências cotidianas que aceitamos como inevitáveis, como medo, doenças físicas, angústias, fracasso e derrota. Uma atitude mental positiva não é capaz de curar todas as doenças humanas, mas pode curar muitas delas se soubermos como funciona e a mantivermos imune à aceitação de circunstâncias que não desejamos. As pessoas estão apenas começando a aprender o poder da autossugestão. É um operário silencioso que pode trazer sucesso ou fracasso, saúde ou doença, paz mental ou infelicidade. Existe algo no subconsciente que o influencia a aceitar como verdade qualquer impressão que o alcance, negativa ou positiva, construtiva ou destrutiva, confiável ou inconfiável. Por isso, devemos condicionar a mente para se alimentar das coisas e circunstâncias que desejamos e protegê-la da influência de sugestões relacionadas ao que não desejamos. A imaginação pode matar uma pessoa, ou ajudá-la a se erguer a níveis de realização que parecem milagre, caso mantenha a mente ocupada na direção das coisas que mais deseja. Por exemplo, a crença constante do hipocondríaco de que sua sina é a doença e não há nada que possa fazer a respeito geralmente resulta em má saúde. Como o subconsciente aceita qualquer impressão ou pensamento, seu poder pode ser tão destrutivo quanto magnificamente construtivo. Esse é o motivo para se manter uma atitude mental positiva contínua. Etapas para aproveitar o potencial da mente. A mente humana é aquilo que mais se aproxima de um moto contínuo, pois funciona enquanto dormimos, assim como quando estamos acordados. Se levamos medo e preocupações para a cama, o subconsciente os aceita como coisas que desejamos e passa logo a planejar maneiras de trazê-los para o mundo físico. Por outro lado, a mente subconsciente também vai aceitar ajudar prontamente a planejar as coisas que desejamos se dermos ordens específicas e acreditarmos que serão cumpridas. Existem fatos importantes relacionados ao uso da mente que se deve reconhecer e respeitar. Primeiro, a mente pode ser controlada, guiada e dirigida para finalidades que se escolhem.
De fato, existem punições específicas para quem não faz isso. Segundo, a mente pode atrair circunstâncias desagradáveis e indesejadas e vai fazer isso a menos que esteja ocupada em obter o que deseja. Terceiro, todas as realizações construtivas são produtos de pensamentos organizados, dirigidos para objetivos específicos com uma atitude mental positiva apoiada na fé. Quarto, a maioria dos pensamentos que voluntariamente entram na mente não é acurada. Por isso, todo pensamento exige análise cuidadosa antes de ser aceito e implementado como verdadeiro. Repetindo, quarto, a maioria dos pensamentos que voluntariamente entram na mente não é acurada. Por isso, todo pensamento exige análise cuidadosa antes de ser aceito e implementado como verdadeiro. Quinto, o que quer que a mente humana seja capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de realizar. Ela pode fazer isso pela aplicação de leis naturais e dos princípios estabelecidos e aceitos pelo homem como factíveis. Nenhum desses 5 fatores relativos ao uso da mente requer o que chamamos de educação formal extensiva. Qualquer pessoa interessada em conhecer os poderes potenciais de sua mente pode verificar a solidez de cada um deles. Para ajudá-lo a acessar os poderes ilimitados do seu subconsciente, apresentamos as seguintes sugestões. Primeiro, escreva uma declaração clara com o objetivo mais importante que você deseja realizar nos próximos 30 dias. Certifique-se de que seja uma coisa que você tenha direito a receber ou de que terá tal direito dentro do prazo. Por exemplo, uma promoção, um aumento de clientela, uma melhora de saúde ou mudanças construtivas em sua personalidade são metas desejáveis. Segundo, converse com seu subconsciente várias vezes por dia, inclusive de noite, antes de dormir. Conte-lhe o que você redigiu com o objetivo e dê as razões para acreditar que merece receber o que busca. Defenda sua causa com entusiasmo. Terceiro, faça uma declaração clara de todas as razões pelas quais acredita que merece a realização do seu objetivo. Não seja modesto na descrição, mas não inclua nada em que não acredite ou que seja inverídico. Certifique-se de que incluir na lista uma afirmativa clara do que pretende dar em troca da realização de sua meta. Isso é importante. A mente subconsciente não vai violar as leis da natureza, e pedir uma coisa em troca de nada vai dar errado. Se, por exemplo, estiver pedindo sucesso por um empreendimento, certifique-se de que o seu lado do negócio seja limpo e absolutamente justificável, porque sempre haverá um parceiro silencioso e invisível em todas as suas associações com outras pessoas. É um juiz que anota todos os seus atos e intenções, guardando um registro que pode abençoá-lo ou amaldiçoá-lo em algum momento mais tarde. Emerson chamava esse parceiro invisível de lei da compensação. Quarto, memorize as 2 listas, a que descreve o que você pretende realizar nos próximos 30 dias ou dentro de outro período específico, e a que descreve por que você se acha merecedor de receber o que pediu e o que pretende dar em troca. Repita essas afirmações diariamente e termine-o agradecendo por já ter conseguido. Quinto, se for o caso, entre numa aliança de mastermind com seu cônjuge, para que possam implantar esse programa de maneira como foi descrito. Se não for casado, faça uma aliança de mastermind com seu melhor amigo ou sócio e sigam as mesmas instruções. No entanto, não revele o programa a ninguém de fora que possa ridicularizar esse seu procedimento por falta de compreensão sobre o poder da mente subconsciente. Sexto, sua mente subconsciente adota e trabalha em cima de desejos e pedidos apresentados sob emoção extrema, com muito mais rapidez do que aqueles apresentados com uma mente tranquila. Por isso, trate-se de vender com uma fé inabalável no sucesso. Coloque entusiasmo em suas palavras e seus pensamentos. Parta do princípio de que está falando para uma pessoa que pode dizer sim ou não ao seu pedido, e faça o máximo para convencê-la a dizer sim. O poder de uma mente aberta.
Uma mente aberta é uma mente livre. A pessoa que fecha a cabeça para novas ideias, conceitos e experiências escraviza a própria personalidade. A intolerância, produto de uma mente fechada, é uma espada de dois gumes que de um lado corta novas oportunidades e de outro as linhas de comunicação. Quando abre sua mente, você dá liberdade à imaginação para agir por você. Você utiliza o dom da visão. Hoje é difícil imaginar que as pessoas aparentemente inteligentes riram das experiências dos irmãos Wright, em que o ícone da aviação Charles Lindbergh mal conseguiu encontrar patrocinadores para o seu voo transatlântico. Pessoas de visão conseguiram levar o homem à Lua, e fotos de outros planetas do nosso sistema solar são transmitidos regularmente para a Terra por veículos de exploração espacial. Enquanto agora sonhamos com estações, hotéis e espaços recreativos no espaço. O objetivo da NASA é desenvolver e demonstrar a possibilidade das viagens interplanetárias. Onde estão aqueles que no início escarneceram da viagem à Lua? Uma mente fechada é sinal de uma personalidade estática. Ela deixa o progresso passar e nunca aproveita as oportunidades que o progresso oferece. Apenas com uma mente aberta, você pode absorver o pleno impacto da primeira regra que leva a qualquer tipo de sucesso. O que quer que a mente humana seja capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de realizar. A pessoa abençoada com uma mente aberta pode fazer milagres nos negócios, industriais e profissões, enquanto as que têm a mente fechada ainda gritam: impossível. Avalie-se. Você é daqueles que dizem, eu posso e isso vai ser feito? Ou se enquadra no grupo do ninguém consegue fazer isso, exatamente na hora em que tem alguém fazendo? Uma mente aberta exige fé, e você mesmo nos seus companheiros e no Criador, que elaborou um padrão de progresso para as pessoas e o universo. O tempo da superstição já passou, ou pelo menos deveria ter passado, mas a sombra do preconceito continua tão escura como sempre. Você pode sair à luz do dia fazendo um exame atento da sua personalidade. Você toma decisões baseadas na razão e na lógica ou na emoção e nas ideias pré-concebidas. Você ouve os argumentos de outros com atenção, interesse e ponderação? Você vai atrás dos fatos em vez de rumores e disse-me disse? A mente humana definha se não for estimulada por pensamentos novos. Numa lavagem cerebral, o ditador sabe que a maneira mais rápida de destruir a vontade de um homem é isolando a sua mente, superando-a das outras pessoas, de livro, jornais, rádio, televisão e outros canais comuns de comunicação intelectual. Em circunstâncias assim, o intelecto morre de desnutrição. Só a vontade mais férrea e a fé mais pura pode salvá-lo. É possível que você tenha aprisionado sua mente num campo de concentração cultural e social? Será que você se submeteu a uma lavagem cerebral que você mesmo criou? Se isso aconteceu, está na hora de afastar as barras do preconceito que aprisionou seu intelecto. Abra sua mente e liberte-a. Descubra por si o poder maior de uma mente que não conhece barreiras. O poder dos pensamentos. Thomas Paine foi uma das grandes mentes da época da Revolução Americana. A ele devemos, talvez mais do que a qualquer outra pessoa, tanto o início como o final feliz da Revolução. Foi sua mente arguta que ajudou a elaborar a Declaração da Independência e convencer os signatários a transformar aquelas palavras em realidade. Ao falar da fonte de seu manancial de conhecimento, Paine afirmou, abre aspas, qualquer pessoa que observe o progresso da mente humana e começar pela sua, não pode deixar de perceber que existem duas classes distintas do que chamamos de pensamento, aqueles que são produzidos dentro de nós pela reflexão e pela arte de pensar, e aqueles que irrompem a mente por si. Estabeleci como regra tratar os visitantes voluntários como educação, tomando o cuidado de analisar, tanto quanto fosse capaz, se valia a pena entretê-los, e foi deles que obtive quase todo o conhecimento que possuo. Quando ao aprendizado que uma pessoa recebe na escola, esse serve apenas como um pequeno capital para colocá-lo no caminho de aprender por si mais adiante.
Toda pessoa instruída e, por fim, de sua própria mestra, o motivo é o seguinte: como os princípios são diferentes das circunstâncias, não podem ser gravados na memória. A residência mental deles é na compreensão e nunca duram tanto como quando concebidos pela própria pessoa. Fecha aspas. Nos parágrafos acima, Paine, um grande filósofo e patriota norte-americano, descreveu um fenômeno que, vez por outra, todo mundo vivencia, que é tão desafortunado a ponto de nunca ter recebido evidência positiva de que pensamentos e até ideias inteiras pipocam na mente vindos de fontes externas? Que meio de transmissão haveria para esses invasores senão o éter? O éter preenche o espaço sem fim no universo. É o meio de transmissão de dados e formas conhecidas de vibração, como som, luz e calor. Por que não seria capaz o veículo de vibração do pensamento? Toda mente ou cérebro está diretamente ligada a todas as outras mentes por intermédio do éter. Todo pensamento lançado por qualquer cérebro pode ser imediatamente capturado e interpretado por todos os outros cérebros que estejam em harmonia com o cérebro emissor, vibrando na mesma frequência. Napoleon Hill tinha certeza desse fato, tanto quanto a forma da água ser H2O. O fato de o éter ser um transmissor de pensamento de uma mente para outra não é sua qualidade mais impressionante. Existem indícios convincentes de que cada vibração de pensamento emitida por qualquer cérebro é captada pelo éter e mantida em movimento por frequência de onda sinuosa, que corresponde em tamanho à intensidade da energia utilizada na emissão, e essas vibrações se mantêm em movimento para sempre e que são uma das duas fontes pelas quais os pensamentos pipocam na mente de alguém. A outra é o contato direto e imediato via éter com o cérebro que emite a vibração do pensamento. Portanto, vê-se que, caso essa teoria seja um fato, o espaço infinito de todo o universo já é e continuará sendo literalmente uma biblioteca onde se podem encontrar todos os pensamentos emitidos pela humanidade. Uma das descobertas mais maravilhosas já feitas pelo homem, o princípio do rádio, que funciona como a ajuda do éter, é importante nas leis da natureza. Imagine o éter captando a vibração comum do som e transformando aquela vibração de frequência de áudio em uma frequência de rádio, pelo aumento da taxa de vibração, transportando-a para uma estação receptora devidamente sintonizada e ali transformando-a de novo para a forma original de frequência de áudio. Tudo isso numa fração de segundo. Não deve surpreender ninguém que uma força assim possa coletar a vibração do pensamento e mantê-la em movimento para sempre. O fato da transmissão instantânea do som pelo éter, conhecida e comprovado pelo aparelho moderno de rádio, significa que a teoria da transmissão das vibrações de pensamento de uma mente para outra não só é possível, mas também provável. No próximo capítulo, você vai aprender como acelerar a capacidade de sua mente de receber e transmitir vibrações de pensamento. Certifique-se de que o sistema de comunicação se mantém em sintonia positiva para esse importante aprendizado. Gostou? Compartilhe, curta, deixe seu comentário e o próximo é o capítulo 9 com o título O Poder do Mastermind. Um grande abraço e fiquem com Deus.